maior, mais forte e com mais dentes. Essa era a descrição que a Indominus Rex teve para sua criação. Mas eu e meu inscrito Spinoraptor conversamos sobre o tamanho da Scorpius e eu tive uma conclusão. Lembrei dessas palavras e como a Scorpius Rex era a primeira híbrida a ser criada, porque essa ideia e essa descrição sobre a Indominus não valia ao mesmo com a Scorpius, já que era para ser uma atração, já que isso é o que muita gente esquece. A Scorpius Rex era sim para ser uma atração, porém foi uma atração falha. Mas eu fico pensando, será que a mesma ideia, o mesmo objetivo não valia para Scorpius? Duvido, pois acredito que sim. Apesar disso tudo, a Scorpius Rex ter várias cenas onde seu tamanho era diferente para se encaixar naquele momento, definitivamente não podemos negar que a proposta da sua criação era a mesma. Uma criatura com mais aterrorizante, mais dentes e ainda maior do que um T-Rex era para ser sim algo monstruoso. De fato, a Scorpius Rex tem coisas monstruosas, sua aparência, porém sua aparência é horrorosa, feia, e por isso não foi utilizada para ser a atração, já que ele queria algo mais bonito, porém aterrorizante. Por isso criaram a Indominus Rex, mas porém com a mesma proposta. E então, se a Scorpius Rex é literalmente a primeira versão da Indominus, de fato a proposta era a mesma: criar uma criatura tão insana, tão absurda, tão letal quanto. Apesar de a Indominus Rex ter seu tamanho e sua agressividade e habilidades um pouco diferentes, vai lembrar que a Indominus Rex era uma versão, como posso dizer, versão final quase perfeita, só não foi por uma única coisa: a inteligência e algumas habilidades que não esperavam. Mas a Scorpius Rex também teve habilidades que ninguém esperava. Por exemplo, seu comportamento era muito instável e por isso era um dos motivos que ela foi descartada. Mas a ideia onde ela seria algo maior e mais aterrorizante era algo que tinha sim na Scorpius Rex, galera. Se vocês analisarem bem, porque essas descrições da Indominus não valiam ao mesmo para Scorpius, já que era uma primeira ideia de um predador letal, como para ser uma atração, não faria nenhum sentido ser algo pequeno, algo que ninguém queria ver. E sim, a Scorpius Rex era para ser uma atração, isso com certeza valia ao mesmo que ela, valia a mesma proposta. Ou seja, a Scorpius Rex, apesar de ter nascido de uma forma grotesca, era sim para ter sido uma criatura maior. E acredito que ao passar do tempo, a Scorpius Rex jovem era para ter sido um tamanho, com o passar do tempo, crescesse cada vez mais e se tornando cada vez mais letal. Sim, pessoal. E por que ela não cresceu enquanto estava naquele tubo? Acredito que aquele tubo que a congelou por muito tempo impediu que seu crescimento acelerasse. É algo que mantivesse ela viva, mas controlasse seu crescimento, já que ela tinha a proposta de crescer rapidamente. Desculpa o erro. Porém, isso é algo que, quando ela finalmente escapou, isso começou a progredir. O seu crescimento acelerado começou a crescer rapidamente e chegou ao tamanho que vimos na série. Apesar de ter tamanhos incríveis e às vezes tendo cenas diferentes do seu tamanho, provavelmente aquele tamanho que a Scorpius Rex teve em determinadas cenas talvez seria o tamanho que ela teria de fato em algum momento de sua vida. Porque, como ela teve a proposta de ser uma criatura maior do que um tiranossauro e mais letal e mais intimidadora e aterrorizante, porque ela não chegaria a esse ponto? Claro que chegaria, pessoal, porque como a Indominus Rex chegou ao ponto de ser maior e ainda assim crescesse cada vez mais do que ela tinha nos dinossauros, com certeza a Scorpius Rex não era de menos. Essa era a proposta da Scorpius Rex também, já que era uma atração, uma criatura aterrorizante, que de fato foi, mas com alguns problemas, tanto em aparência, tanto em comportamento. Não que a Indominus Rex fosse completamente perfeita, mas comparado a Scorpius, definitivamente era uma criatura completamente incrível e perfeita comparado.
porém com algumas coisas imprevisíveis. Mas vocês acham mesmo que a Scorpius Rex não seria como a Indominus Rex? Por exemplo, o DNA utilizado foi até um pouco diferente, mas alguns DNAs foram usados, como Carnotauro, Rugops e entre outras coisas. Provavelmente até DNA de cobra, que a Indominus Rex também tem. Vocês acham que uma atração, que a primeiro teste de criação de um híbrido que era para ser uma atração com essa mesma proposta, você acha que só valia com a Indominus Rex? E por que a Indominus Rex tinha o nome de o primeiro híbrido então? Porque eles não queriam mostrar para o público que existiu outra criatura capaz de ser um fracasso. Porque talvez eles estivessem preocupados de eles teriam que lidar com isso. Então esconderam de muitas pessoas, até mesmo do público, claro, né? Mas vocês já pensaram que... Por que a Indominus Rex é tão bela? Porque era um resultado que o Dr. Wu consertou uma coisa que ele queria fazer na Scorpius. Provavelmente a Scorpius Rex seria parecido com a Indominus, ou um pouco diferente. Bom, dependendo do que fosse a aparência original dela. Tem até o brinquedo que dá pra perceber que é um pouquinho mais bonito. Enfim, né? Tem algumas fanarts. Dá pra ver que, sim, acredito eu que a mesma proposta seria dada a Scorpius. Porque não faz sentido não ser isso. Porque, como eles iriam querer uma atração e só pensassem que seria maior e mais aterrorizante na segunda opção. Isso não faz o sentido. Teria que ser algo de antes, algo que já estava planejado acontecer. E isso, acredito eu, que se a Scorpius Rex continuasse viva e tivesse mais uma cria de fato, apesar do seu tamanho definitivamente ser diferente em vários momentos da série, não podemos negar que com certeza esse tamanho grande que ela teve na série continuasse a crescer até chegar num tamanho próximo da Indominus ou até mesmo maior do que a T-Rex Rexy. Pois é, galera, não podemos negar que os fatos conectam. Faz sim sentido, já que uma atração aterrorizante como a Scorpius Rex era para ser sim algo maior. Então, de fato, a Scorpius Rex era para ser sim maior e que de fato ia crescer cada vez mais. Seria maior do que o Indoraptor e até mesmo do que a T-Rex. Então sim, galera, com certeza se a Scorpius Rex continuasse viva, continuasse crescendo, e esse tamanho poderia ser bem maior do que a gente viu na série, apesar de vários momentos, né? Bom, é isso, pessoal. O que vocês acharam disso? De fato é uma coisa que faz sentido. Vocês discordam ou concordam? E antes que vocês tentam argumentar falando que porque a Scorpius Rex parou de crescer em determinado momento, porque ela ficou num tamanho intermediário, ficou meio médio, né? Bom, acredito eu que esse tamanho aconteceu, que ela meio que parou de crescer por um período, porque é quando um animal começa a crescer demais, isso diminui o crescimento e só começa a aumentar lentamente, como a Indominus Rex, que chegou aos 12 metros, mas iria continuar crescendo até os seus 15 metros, pessoal. Exatamente, a Indominus iria crescer até os seus 15 metros, ou seja, a Indominus Rex parou quando teve 12 metros, mas isso não impediu que ela continuasse crescendo, e isso com certeza valia ao mesmo com a Scorpius. Ou seja, se a Scorpius Rex tem 3 metros,37 ou não, 3,7 metros de altura, com certeza ela iria continuar crescendo lentamente, mas não iria parar de crescer. E é apenas isso, pessoal. O que vocês acharam? Concordam ou discordam?